Hora de conversar com Carlos Andreasa. Uma decisão que foi tomada ontem pela Câmara a respeito de Alexandre Ramagem. Se prosperar, pode, no limite, livrar Jair Bolsonaro da acusação de tentativa de golpe, que é aquela que pode levá-lo para a cadeia. Ô Andreasa, mas tem muito para a gente analisar a respeito desse assunto, né? Tem muita coisa aí. Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, meus amores, pessoal. O fundamento é inapelável, né? É o artigo 53 da Constituição, que trata da imunidade parlamentar. Nesse caso, mesmo assim, com a extensão debatível, digamos assim, o beneficiado único seria Alexandre Ramagem. Nós estamos falando daquele artigo, é uma emenda de 2001 à Constituição Federal, que diz o seguinte, eu estou com ela aberta aqui. Deixa eu botar os óculos, porque sem óculos eu não leio nada. É o seguinte: recebida a denúncia contra o senador ou deputado, e nesse caso, denúncia recebida contra a Ramagem no movimento golpista. Então, recebida a denúncia contra o senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, essa é outra questão, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. E é disso que se trata, é uma sustação de andamento de ação penal, no nome técnico, a partir de um projeto de resolução, e resolvido está. Mas isso é exclusivo a Alexandre Ramagem, no caso da ação penal do movimento golpista, a partir da diplomação. Quando é a diplomação de Alexandre Ramagem? Quando foi? Se eu não me engano, 19 de dezembro de 2022. É a partir dali. Diplomado estando, deputado federal protegido está pela imunidade parlamentar, inclusive nesses termos aqui. Se o parlamento, na sua maioria, a partir de uma ação do PL, do partido dele, se o parlamento decidir que, e aí não é o fim da ação penal, é o trancamento, ela fica suspensa enquanto mandato parlamentar ele tiver. Ponto final. Isso a gente pode questionar a lei, eu me incomodo muito com o que eu considero uma perversão da imunidade parlamentar, mas a lei é essa, foi aprovada. Ela é para Alexandre Ramagem. O problema grave aí, inaceitável, é que se queira estender o alcance da imunidade parlamentar a quem não é parlamentar, a quem não tem mandato parlamentar, e no caso Jair Bolsonaro e os demais. São 34 denunciados, não é isso? E a intenção é sempre essa intenção, é a impunidade de Jair Bolsonaro, porque o texto aprovado ontem inclui, porque não é restrito a Ramagem, inclui Jair Bolsonaro. É vago de propósito, se refere à ação penal como um todo. Mas, no caso, é ação penal relativamente a Alexandre Ramagem e ponto final. E aí entra uma outra questão, que é especificamente sobre Ramagem. Megali, os crimes, por exemplo, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, esses crimes aconteceram antes ou depois da diplomação? Porque esse é o período. Certo? Depois da diplomação, seguramente você tem a depredação do patrimônio da União, você tem alguns, acho que são 2 crimes, eu tenho até listado aqui, deixa eu achar quais que estão contidos. Dano qualificado ao patrimônio e deterioração de patrimônio tombado. Isso certamente, porque é o 8 de janeiro, os crimes imputados a ele, pelo que ele foi denunciado e agora é réu, isso é posterior à diplomação. Mas e a tentativa de golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Segundo a denúncia do Ministério Público, é anterior à diplomação. Então também tem essa discussão que certamente vai chegar ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que em algum grau é incontornável. Alexandre Ramagem será beneficiado, acho que não na totalidade, mas em parte, naquilo que há de crimes imputados contra ele, mas é um absurdo imaginar que Jair Bolsonaro e os demais possam ser beneficiados pela imunidade parlamentar. Eu quero destacar também, para encerrar, os 315 votos que o parlamento deu a essa matéria. Foram apenas 143 contrários. 315 votos. É claro que tem a base bolsonarista aqui, mas e a base de apoio do governo? A tal base de apoio do governo? O tal centrão foi com tudo nisso aí. Por quê? Porque farejam, olha aí,
possíveis ações penais relativamente ao orçamento secreto, à manipulação de emendas parlamentares, eles farejam uma chance, uma brecha para incluir ou incluir-se, porque é um movimento corporativista, né? De se incluir, de se beneficiar também nessa janela que poderia ser aberta aí por Alexandre Ramagem. Sempre tem uma intenção, a gente sabe como é, Megali, pessoal. E muita gente confunde o que está sendo julgado no STF com o 8 de janeiro. A tentativa de golpe. Não, foi o 8 de janeiro. Como assim, golpe com velhinhas de Bíblia? Primeiro que não eram só velhinhas com Bíblia, muito pelo contrário. Mas não houvesse o 8 de janeiro e a tentativa de golpe teria ocorrido da mesma maneira, porque ela ocorreu nos 4 anos de governo Bolsonaro. Ela ocorreu com muita intensidade em 2022 e com maior intensidade ainda no segundo semestre de 2022. Nós estamos falando aqui do 8 de janeiro. Se no dia 7 de janeiro aquelas pessoas tivessem decidido ir para casa, ainda assim o Brasil teria passado por uma tentativa de golpe. O 8 de janeiro foi apenas um dos muitos capítulos. E muitos talvez dos crimes, até talvez até o menos importante. Talvez até uma expressão desesperada diante do golpe mal sucedido. Exato. Porque eu acho que são duas coisas separadas. Eu acho que o movimento golpista, central mesmo, acontece depois da eleição, especialmente depois da eleição, entre novembro e dezembro de 2022. Acho que ali é o centro. Acho até que a Procuradoria-Geral da República erra ao casar o 8 de janeiro no conjunto dessa denúncia. Para mim são coisas separadas. O mais importante do movimento golpista teve lugar a partir de meados de 2022, com aquelas reuniões preparatórias todas que houve, e depois com os movimentos de novembro e dezembro pós-eleição, pós-derrota de Jair Bolsonaro, pós-vitória de Lula. Mas enfim, aí entra a questão do Ramagem, né, Megali? É isso. E os crimes cometidos por Ramagem certamente foram cometidos, muitos deles, antes de 18 de dezembro. E, obviamente, ainda que a Câmara considere que os crimes possam ser, que o processo possa ser paralisado, imunidade parlamentar não se chama imunidade parlamentar à toa, né? Os demais envolvidos parlamentares não eram. Andreasa, só fazer me dá 30 segundos só para dizer o seguinte: eu sou muito crítico de quando o Supremo extrapola as suas prerrogativas e muitas vezes invade a competência do parlamento. Mas nesse caso não. Acontece que o discurso vai ser esse. Então esse movimento, essa lei, né, que vai ter algum efeito, essa resolução, ela terá também como consequência combustível para o discurso de que o Supremo, porque o Supremo vai agir contra isso, porque é inconstitucional em grande medida, que o Supremo se mete em decisões do parlamento, o Supremo não deixa o parlamento. Então isso vai servir também, vai dar combustível, é uma das intenções desse movimento, pessoal. Andreasa, que temos na agulha hoje? Para aliviar um pouco, né? Quando o bicho pega, a gente chama ele resolve, ele pacifica. Ele é belo. Souetão. Chama o Belo. O cantor que é uma fake news, né? Muito talentoso, mas belo? Andreasa, bom trabalho pra você, até amanhã. Megali, o Belo fica lindo quando canta, cara. É verdade, ele canta devo dizer muito. isso, cara. Que canto. As pessoas não estão preparadas pra isso, mas o Belo já é um dos maiores cantores da história do Brasil. Beijo, amores. Menos também, vai. Sim, senhora. Vamos fazer uma coluna sobre isso. Vamos. Beijo.